Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 1º de outubro de 2025, 1/10 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. 1º de outubro de 2025, hein? Muito rápido a passagem desse calendário mundano, né? Olha só, praticamente final do ano do calendário mundano. Muito rápido, mês 10. Bom, hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Virgem, do dia 21/9/2025, segunda lunação de Virgem, a primeira foi em agosto, e agora a segunda lunação de Virgem, do dia 21/9/2025, com eclipse solar parcial. Então é o que eu já tenho falado em outros vídeos. Duas lunações no signo de Virgem. A primeira no início de Virgem, a segunda no final de Virgem, com eclipse solar parcial. E isso ratifica, intensifica, fortalece em cada um de nós, do planeta Terra, a necessidade de organizar a vida, de deixar a vida limpa, tirar sujeiras, promover limpezas na vida. Emocional, sentimental, material, mental, profissional, relacional, tudo. E aí, lá na primeira lunação de Virgem, a primeira em agosto, depois a segunda em setembro, e com eclipse solar parcial, quer dizer, isso está falando o seguinte: duas lunações de Virgem que está falando para ter tudo isso que eu acabei de falar, e nessa segunda mostra um momento que está e um outro momento que acontece, tudo com essa força do símbolo de Virgem, do significado de Virgem. Organizar, olhar os detalhes, olhar as minúcias, entende? Deixar tudo organizado, limpo, higienizado, tira a sujeira, promove a limpeza, entende? Em tudo. E hoje ainda, na semana da lua crescente dessa segunda lunação de Virgem, com eclipse solar parcial, a lua no final de Capricórnio, lá para perto das 17 horas, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Aquário, lua crescente. Então, lua de crescer, as coisas crescem. Então, essa lua já no final de Capricórnio, já fazendo uma conjunção com Plutão retrógrado no início de Aquário, fazendo também um sextil com Saturno retrógrado no final de Peixes, e no movimento vai fazer um sextil com Netuno retrógrado ali no início de Áries, porque está voltando. Essa lua também faz um trígono com Urano, ali no início de Gêmeos, Urano que também está retrógrado, que por sua vez faz um sextil com Netuno e Saturno, e que esses aí fazem um sextil com Plutão e também com a Lua, de uma certa forma. Então, quer dizer, observar isso aí, porque está fazendo um triângulo aqui muito saudável, muito bom, muito produtivo. Essa lua também está fazendo uma quadratura com Mercúrio em Libra, que eu falei sobre isso ontem, e fazendo uma oposição com Júpiter em Câncer, que eu também falei sobre isso antes. Então, assim, para não deixar falar que eu não falei alguma coisa disso, atenção com as falas, muita atenção com as falas, atenção com os exageros, foi dito no vídeo de ontem. Então, essas são as atenções que tem que ser muito bem observadas com o dia de hoje. Cuidado com o que vai falar, com o que vai conversar, nas relações, nos relacionamentos,
nos relacionais de tudo, entende? Ali com o cônjuge, com o sócio, com o outro, com a área profissional, tá certo? Com as comunicações de uma maneira geral e também na família e na área profissional. Então, muita atenção com os exageros. Agora, o lado bom que pode colocar tudo isso muito produtivo hoje para promover mudanças, sobretudo a partir do final da tarde, horário de Brasília, é justamente desenvolver e ir para a prática, para a produtividade, o pragmatismo, desenvolver de uma maneira prática, ó, crescer tudo na área profissional e dentro dessa área profissional, o que essa promoção, o que está sendo promovido, o que está sendo praticado, o lado prático, o pragmatismo da história, vai promover mudanças. Então, quer dizer, dentro da área profissional, observa esse movimento prático e nele as mudanças que podem ser promovidas e favorecidas. Essa conjunção com Plutão, retrógrado em Aquário, é uma conjunção muito poderosa, muito intensa, muito forte. Conjunção é uma energia muito poderosa, muito forte, que aí, dando atenção a ela, e a devida atenção, o devido cuidado, e usando a força dela, comunicando bem com a força dela, conectando bem com a força dela, sobretudo essa conjunção com Plutão retrógrado em Aquário, promove grandes mudanças. E aí, observando assim, o que é que tinha que ter sido corrigido, corrija, se não corrigiu ainda, e não se relacione com o lado do submundo, com o lado podre, com o lado não saudável, tanto na área profissional quanto na área das amizades. Então, prestando atenção nisso e movimentando em função de promover mudanças de uma maneira prática, o movimento pode ser muito bom, do profissional com o social, com as amizades, com as pessoas, com o coletivo, entende? Nessa conjunção. Então, prestar atenção nisso. Ali com o trígono com Urano retrógrado, de novo, observe as falas, observe as comunicações, sobretudo aqui nos meios digitais, porque é Aquário e Urano rege Aquário. Então, essa conjunção ali, e com Plutão, da Lua com Plutão, e depois fazendo um trígono ali com Urano, então prestando atenção com a qualidade, vai promover mudanças também muito boas, sobretudo no aspecto comercial, entende? No comércio, através aqui das redes digitais, entende? E também promovendo mudanças, boas mudanças. Então traga o novo, traga novas experiências, novos entendimentos, novos conceitos, para essas mudanças se conectarem com essa energia que está vindo de uma maneira estruturada, quer dizer, Capricórnio, que é a estrutura, com paciência, com calma, fez isso, a energia que continua é a energia de mudança para fluir, sobretudo do final da tarde, horário de Brasília, para amanhã, entende? Então ela foi, e principalmente nas redes digitais. Nas redes digitais não tem hora, porque aí fica 24 horas em relação ao planeta. Percebe? Então, tanto no país, que é muito grande, quanto no planeta, que é muito grande. Quer dizer, o planeta todo, e aí fala em 24 horas. Agora, aqui no Brasil, está dia, em outra parte do planeta, está noite. Então, observar isso aí, porque esse movimento de hoje para amanhã em relação ao Brasil é uma história de 24 horas. E deles lá para cá, idem. Entende? Então, movimentar comércio, falas, comunicações, percebe? Não entrar na onda do submundo, da podridão, do esgoto, porque Plutão rege Escorpião, está retrógrado e está ali em Aquário. Então, por conta dessa conjunção da Lua com Plutão. Então, observa aí, vê esse time aí da escuridão, sai fora deles, do submundo, sai fora deles, vai para o lado bom da história. Ok? Ali nesse sextil com Netuno, que no movimento vai estar fazendo esse sextil com Netuno, no início de Áries, esse Netuno está retrógrado, ratifica essa necessidade de prestar atenção com a história do submundo, para não ficar aí envolvendo em falsas esperanças, ilusões, fantasias, devaneios, delírios, mas tomar a iniciativa com relação a
as coisas bacanas, as coisas saudáveis, as coisas boas, de uma maneira muito clara, de uma maneira realista, envolver com a realidade da vida. E aí a iniciativa, nesse sentido, é bem feita. Entende? Esse Netuno está retrógrado. Então, presta atenção para não entrar em ilusões, devaneios, falsidades, entende? Não está enxergando a realidade. Observe a realidade. Sobretudo, desenvolva essa conexão com os valores da alma, do espírito e da espiritualidade, quer dizer, coisas verdadeiras para sempre, não só para esse mundo mundano, sobretudo com a própria pessoa, o eu. Ali no sextil com Saturno, que é o regente de Capricórnio, e esse Saturno está em peixe, está retrógrado, de novo, faça as coisas com responsabilidade, com respeito, com paciência, com maturidade, com estrutura, sem se envolver em negócios escusos, sem se envolver com organizações do submundo, sem se envolver com organizações escusas, sujas do submundo. Esse povo está ruindo no planeta todo e vai ruir cada vez mais. Então, olha as verdadeiras estruturas. E as verdadeiras estruturas elas ficam muito boas aqui no mundo mundano com relação à matéria e, ao mesmo tempo, com o mundo espiritual. Quer dizer, vale para os dois mundos. Se valeu para lá e não valeu para aqui, não serve. Se vale para cá e não vale para o plano espiritual, também não serve. Observa isso. O mundo está mudando. É um movimento devagar, mas está mudando. É só prestar atenção. Tá certo? E aí, Netuno e Saturno também faz um sextil com Urano. Então, isso ratifica mais ainda tudo isso que está sendo dito aqui. Sobretudo através aqui, ó, das redes digitais. Então, presta muita atenção. Esse triângulo é muito bom para promover muitas mudanças no profissional, no coletivo, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, da própria pessoa, das comunicações, das falas, dos coletivos, do comércio, percebe? Da comunicação de uma maneira geral e muito bem estruturada que pode promover mudanças muito saudáveis, muito benéficas. Então, profissional, coletivo, amizades, subconsciente, alma, espírito, espiritualidade, o eu, a primeira pessoa, as comunicações, o coletivo de uma maneira geral, as redes digitais, os comércios, o comércio, as falas, as boas conversas, as boas comunicações. Vai nessa, que com atenção, né, que vai ser bom, e isso é uma leitura coletiva. O certo é ver o mapa de cada um para saber aonde essas energias estão acontecendo de uma forma mais pulsante, mais fortes, entende? Mais contundentes, para entender para onde que vai estar acontecendo. Porque, de repente, essa convergência de força está acontecendo no mapa de alguém, numa área do subconsciente, por exemplo. Então, estou mostrando que, subconscientemente falando, é interessante a pessoa prestar atenção na força interna dela, na capacidade interna dela, total dela, para ela esparramar essa energia. Entende? Às vezes está acontecendo na casa da matéria, do dinheiro, às vezes está acontecendo ali no profissional, o ponto onde está convergindo essa força para dali distribuir. Percebe? Então, por isso que é interessante fazer o seu mapa. Se você não fez, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência, da sua confiança, para fazer o seu mapa, para você entender melhor como tudo isso que eu falo aqui todos os dias acontece no seu mapa, que aí você vai poder ficar colocando no seu mapa, quando você conhece o seu mapa, tudo que eu falo aqui todos os dias. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto, para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos, presenciais e via web. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, que são os estudos do mapa, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Tchau.